Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números, o novo videocast do Jornal de Negócios. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Luís Miguel, bem-vindo. E neste episódio, tal como aconteceu nas últimas 2 semanas, voltamos a contar com um convidado especial. Ele é o Pedro Brinca, economista, professor da Nova SBE e colunista também do Jornal de Negócios. Pedro, bem-vindo também a este espaço de análise e debate. Esta semana, como não podia deixar de ser, o tema será a inflação, os apoios do governo às famílias e às empresas e aquilo que foi apelidado de truques que o Executivo está a levar a cabo. Começamos hoje pelo nosso convidado, vamos dar as honras ao Pedro Brinca de começar aqui a análise no Advogado do Diabo. O Ministro das Finanças foi ao Parlamento esta quarta-feira dizer que a opção do Governo foi devolver dinheiro às famílias em vez de estar a usar a receita extra para fazer um brilharete orçamental. É mesmo assim, Pedro? De acordo com as contas do Governo, sim, no sentido que o objetivo do déficit para este ano, da execução orçamental, é o déficit de 1,9%. Se mantiver isso, obviamente que todo o excedente orçamental ou excedente de receitas fiscais que houve será devolvido aos portugueses. Não obstante, obviamente que isso está muito dependente do que vai ser o terceiro trimestre e o quarto trimestre, em termos do PIB, não é? E da receita fiscal e também em termos da inflação. Dependendo disso, estará a resposta se essa promessa foi cumprida ou não até ao fim do ano. Mas há, por aquilo que foi apresentado pelo Governo nas contas dos apoios que está a dar às famílias e à economia, há críticas de que o valor que está a ser usado nesses apoios é muito mais baixo do que aquilo que é o excedente de receita que está a ter também por causa deste pico de inflação. Por isso é que existe esta dúvida se de facto o que vai chegar às famílias é na mesma medida do que o Estado está a arrecadar a mais. Ou se está a haver aqui também alguma cautela para que se contenha, como dizias, a estrutura orçamental, para que o déficit orçamental não escorregue demasiado, de forma a que no próximo ano o Governo possa estar mais preparado para dar respostas também. Bem, eu acho que aqui, começando pelo fim, a parte da cautela, a cautela é merecida porque realmente em 2024 vão voltar as regras de disciplina orçamental, Pacto de Estabilidade e Crescimento, etc. Por isso, amanhã também já o sinalizou. Obviamente que vamos ter que ter uma disciplina orçamental maior, nós temos um déficit ou uma dívida pública muito acima dos 60%, as regras que obrigam à consolidação orçamental fazem com que quanto maior for a dívida, maior tem que ser a consolidação, para convergir para esse valor, o que significa que em 2023, com algum sinal de que possa haver uma recessão e, consequentemente, quebra fiscal e com a necessidade de consolidação orçamental para cumprir com os tratados europeus, essa cautela é sem dúvida merecida. Mais uma vez, se o Governo vai devolver esse excedente orçamental ou não aos portugueses, só saberemos quando tivermos os números finais deste excedente orçamental. Ou se irá devolver totalmente agora este ano, ou se só no próximo é que compensará se calhar provavelmente aquilo que arrecadou a mais neste ano. Miguel, sem sermos demasiado técnicos também, até que ponto é que acha que o déficit e a dívida estão aqui a ser decisivos e a pesar nas escolhas do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças? Bom, acho que se não estão a pesar, deveriam pesar. Já vai há mais de uma década aquela frase de um ex-primeiro-ministro que dizia que pagar a dívida é uma ideia de criança. Não é. Não é. Pagar as nossas dívidas, sendo certo que as dívidas do Estado e as dívidas soberanas são para ser geridas, são para ser bem geridas. Ter neste momento o nível e o volume de dívida que tem não é no mínimo responsável. Eu tenho que responder a esta pergunta entroncando um bocadinho na primeira, que é: a questão do excedente orçamental que possa não ser totalmente devolvido, a mim não me choca se, porventura, esse remanescente for racionalmente bem aplicado. Será para reduzir a parte da dívida? Será para aguardar, para perceber como é que vai evoluir a guerra na economia? Será para perceber como é que tudo isto vai acontecer? Então, cautela não faz mal a ninguém. Agora, separar isso da gestão racional e de como é que isso eventualmente será aplicado no futuro, apenas de algum aproveitamento político ou de alguma propaganda, que não há outra palavra que esta, de fingir que se está a fazer uma coisa que realmente não está a ser feita. Portanto, a tua pergunta, que é: o déficit e a dívida pesam e terão que pesar. E espero que seja, porventura, se há alguma coisa de bonito ou de bom se possa aproveitar de tudo isto que estava para passar ultimamente, nomeadamente aproveitar o momento para gerir melhor e aproveitar para até reduzir um bocadinho da nossa dívida. Provavelmente continua a haver aqui algum trauma também entre os portugueses do período que viviam em relação à Troika. Fazem agora 10 anos sobre aquela grande manifestação que houve dos portugueses na rua contra a Tsu, mas a verdade é que foi um período muito pesado para a maior parte dos portugueses.
Eu não gosto de ser politicamente correto, mas o problema disto é que tem muito a ver da forma como se comunica as coisas. Eu volto a comparar aquilo que é o dever do cidadão para com o dever do chefe de família. Nada destas coisas na nossa família choca, isto é, se eu porventura começar a ganhar menos do que ganhava, se eu começar a ter mais despesa, eu junto os meus filhos, eu junto a minha esposa e conversas assim: meus caros, não é possível ter 2 carros. Meus caros, não é possível irmos jantar fora, almoçar fora 2 vezes por semana. E a família compreende. E isto é o que me compete a mim, enquanto chefe de família, para trazer. O problema é como se comunica isto e como é que isto se trabalha. Não há nada que o português, enquanto chefe de família, enquanto cidadão... O problema é quando passamos isso para o nível da sociedade. E como nós não respeitamos o Estado, porque sentimos que o Estado não nos respeita a nós temos valores dentro da unidade familiar que não transportamos para fora. Agora, de forma objetiva, há situações que, em função do momento, elas têm que ser tratadas. É preciso haver algum ajuste, algum aperto. Eu vi, nomeadamente, a Cristina Casalim a dizer que não é possível haver o entrincheiramento da inflação e o controle sem alguma dor. Usou a palavra dor. Escolha-se o adjetivo ou o vocabulário. Não é possível e é necessário, a determinados momentos, fazer alguns ajustes. É racional, é legítimo, é lógico, desde que não haja propaganda contrária à questão. Pedro, não vai ser mesmo possível fazer este controle da inflação sem que haja alguma dor, porque ele pesa no PIB, pesa na dívida, tem impacto significativo e num país com as dificuldades orçamentais que Portugal tem, isso será ainda mais gravoso. É assim, porque é que há inflação, não é? Porque a disponibilidade que as pessoas têm de comprar bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. Como tal, há inflação. Há mais oferta que procura, há inflação, há subida de preços. O Banco Central tem um mandato para controlar essa inflação, tem subido as taxas de juros e não sejamos ingênuos. A subida das taxas de juros tem um objetivo, é retirar poder de compra às empresas e às pessoas para ter a certeza que a pressão sobre preços diminui. Por isso, sim, a resposta é óbvia, nós temos que passar por alguma dor porque temos que aprender a viver com menos. O gás russo, se for cortado, quer dizer, nós temos que dar mais maçãs e mais laranjas pelo mesmo bilha de gás, é óbvio que temos que passar com menos laranjas e com menos maçãs. Agora, o que nós também fazemos, enquanto sociedade, coletivamente, é assumir o compromisso político de que existe um limiar de dor acima do qual ninguém tem que passar, ninguém deve passar. E é nesse sentido que os pacotes de ajuda se justificam. E este pacote de ajuda dos 125 euros para ti é uma boa medida? Eu acho que tem 2 coisas que são positivas. Uma que é positiva, ou 3, vá. A primeira, os 125 euros e também do apoio para as crianças. O pacote até mesmo no global. Tem 3 pontos positivos em princípio, que é, primeiro, o tamanho da ajuda a acreditar nas contas do Governo não compromete o compromisso que o Governo tinha assumido com os portugueses em abril, da execução orçamental. Ponto 2, introduz medidas de condicionalidade. O que é que eu quero dizer com isto? É a ajuda que é dirigida, é condicional, pelo menos os 125 euros, é condicional no rendimento das pessoas. E terceiro, é condicional no tempo. Porque o grande problema de fazer medidas procíclicas, e a economia portuguesa este ano está a crescer, é introduzir um conjunto de medidas que dá mais dinheiro às pessoas, mas que depois é complicado de reverter. E é muito mais fácil agora meter um cheque no correio e daqui a 2 ou 3 meses ou 6 meses não voltar a meter outro, do que, por exemplo, baixar uma data de impostos e depois daqui a 6 meses não há condições políticas para os subir. Agora, onde é que eu acho que ele falha? Eu acho que ele falha porque a ajuda é muito pouco dirigida. Não é dirigida às pessoas que mais precisam, porque os 125 euros cobrem quase 90% dos portugueses. Os 50 euros nem sequer são condicionais ao rendimento. A medida da eletricidade é mais uma medida um pouco como estava o Luís a descrever, é mais propaganda que outra coisa. Estamos a falar de €1 naquele primeiro escalão dos 100 megawatts. Ou seja, nesse sentido também há muito espaço para criticar. Aquilo que eu acabo por gostar é que nós não estamos, e a Europa está muito a embarcar nisso, nós não estamos de forma excessiva a combater aquilo que o Banco Central está a fazer. Porque se o fizermos de forma excessiva, a consequência vai ser atrasar o processo de descida da inflação e, porventura, até justificar a necessidade de ter mais aumentos de taxas de juros que aqueles que seriam necessários. E isso é um problema. Miguel, é provável que no próximo ano, de facto, venha a ser necessário um novo pacote de apoio às famílias e às empresas? Bom, já percebemos que a economia vai piorar, que a travagem vai acontecer. Muito desta, eu não tenho conhecimento estratégico ou militar para perceber exatamente o que é que se vai por ali passar a leste da Europa, até onde é que isto pode vir a durar. E nomeadamente também teremos mais um inverno pela frente e perceber que as coisas realmente em relação à pandemia começam a entrar na sua fase final da tempestade e ela começa a desaparecer.
Estes dois fatores são fatores que, obviamente, com toda a sua grau de indefinição, limitam muito qualquer trabalho de perspectiva. Por isso acho que alguma cautela no sentido de reserva momentânea para que algo se possa dar mais à frente, sinceramente, estrategicamente faz todo o sentido. E acredito que sim, isto é, acredito que não estejam a usar todos os trunfos possíveis agora, porque se algo se continuar a agravar, alguma situação se continuar a deteriorar, que seja necessário um segundo momento com algum reforço. Portanto, acredito que sim, ainda que neste momento hajam coisas que nós próprios, enquanto nação, enquanto Estado, não tenhamos a mínima capacidade de controlar ou antecipar. Pedro, não és um especialista em pensões, é certo, ainda assim é possível olhar para aquilo que foi a medida apresentada pelo Governo de atribuir meia pensão extra este ano e depois fazer uma redução mais baixa na atualização da reforma do ano seguinte, e isto tem sido visto por muitos especialistas, muitos economistas e especialistas na área da segurança social como um truque do Governo. Queres explicar um bocadinho porque é que isto pode ser um truque? Não, é um truque na medida que é verdade que é antecipado, é dada alguma liquidez às famílias antecipando a tal meia pensão para este ano. Há uma meia pensão também que será dada no próximo ano e o que a Ministra disse é que a medida é fiscalmente neutra. Se a medida for fiscalmente neutra, significa que para o ano o aumento das pensões terá que ser inferior àquele que a lei poria em prática. O que significa que para 2024 o cálculo da pensão vai ser feito sobre uma base menor. É importante lembrar que nós temos um problema de sustentabilidade na segurança social. Nós neste momento com os números que temos, podemos dizer que quem tem as pessoas mais ou menos da minha idade, 40 e poucos anos, à idade da reforma terão uma taxa de reposição do salário, ou seja, quanto é que a reforma que vão receber representa face ao salário que têm, de 50%. Okay? A questão do aumento da idade da reforma vai resolver parte do problema, mas não vai resolver todo. A resposta se foi um truque ou não é mais um julgamento de valor. É uma reforma encapotada. É mais um juízo de valor sobre os méritos da Ministra em criar esta regra, porque é verdade que trava um pouco a acumulação de responsabilidades da Segurança Social, porque a atualização das pensões será feita sobre uma base menor. Não me parece que quantitativamente também fosse por aí que eles iam conseguir resolver o problema da Segurança Social. Mas é uma medida que prejudica os pensionistas e nessa medida, eu se fosse pensionista não queria estar sujeito a essa medida. Se foi um truque ou não, depende, lá está, do juízo de valor sobre o mérito da Ministra, mas o que é certo é que também rebentou-lhe nas mãos, porque como é óbvio toda a gente fez as contas e percebeu politicamente que foi desmanchado o truque. Miguel, posso dar um toquezinho só nesta questão, porque isto para mim é muito importante, claro, a segurança social. Sim, eu ia até perguntar se isto, porque é que é tão difícil falar da reforma da segurança social? Eu vou trazer-te um conceito jurídico que eu pensei bem nestes 10 segundos que estava a ouvir o Pedro, pela gravidade da palavra, que é fraude. Mas, sinceramente, se nós pensarmos o que é o conceito jurídico de fraude, que é, no fundo se tu ocultares ou se tu deturpares uma qualidade de algo com vista a conseguires um proveito, isso juridicamente é fraude. Se nós aplicarmos isto à segurança social, as gerações atuais, mais jovens, estão a ser defraudadas daquilo que lhes está a ser vendido. Isto é, o conceito jurídico de fraude, de alguma forma, se pode ser aplicado àquilo que é a imagem que é projetada, à qualidade que é aparentada, que realmente não é. É porque é coercivo. Exatamente. O que significa é que tu és obrigado a descontar, não tens hipótese, não é voluntário, e de alguma forma nada daquilo que está a ser vendido e prometido tem a mínima capacidade de segurar. O que significa que cabe-vos a vocês, porque eu já sou um bocadinho mais velho do que vós, cabe-vos a vocês lutar por isso e mostrar. O problema é mostrar que isto não é verdade e que isto é uma fraude. E se é fraude, como é que ela se torna sustentável? Eu lembro-me ter recordado, salvo erro do anterior Ministro da Segurança Social, se é mais uma taxa de 1%, eu não tenho contas suficientes para perceber como transformar o edifício da Segurança Social em algo sustentável. Agora, sei que as pessoas não morrem aos 65 anos em média hoje. E cada vez mais a pirâmide demográfica parece um retângulo em vez de uma pirâmide. Portanto, a partir deste momento temos um problema. A vossa geração, mais do que a minha, está a ser altamente fraudada naquilo que está a acontecer. Acho que é das situações estrategicamente e transversalmente importantes em relação à sociedade. Voltamos um bocadinho à frase. Eu chego a um momento da vida em que eu preocupo muito com o legado que deixo. O legado aos meus filhos, o legado aos meus netos enquanto família. Enquanto cidadão, esta geração que tem 50, 60, 70 anos está consciente do que está a criar para trás.
está consciente do que é que está a entregar aos outros? Eu acho que não, e acho que o país tem muito a fazer em relação a isso. Se-me só dar uma nota rápida, Claro. se me deixares, acerca das pensões. A solução de longo prazo, obviamente não estamos a falar de soluções de curto prazo, mas a solução estrutural de longo prazo para o sistema das pensões, quer dizer, isto não é preciso inventar nada. Aquilo que nós estamos a passar, a Suécia passou nos anos 90, e eles tinham uma escolha política a fazer. Ou cortavam nas pensões e aumentavam as contribuições para equilibrar a segurança social, porque eles tinham realmente um investimento muito acelerado, ou abriam os portões. E o que eles fizeram foi abrir os portões. Nós hoje vamos à Baixa de Estocolmo para apanhar um táxi. Eu posso falar disso porque eu vivi muitos anos na Suécia. Não há uma única pessoa loira de olhos Mas tem um azuis. problema, que é a Primeira-Ministra admitiu-se exatamente porque o Bloco de Direita tem maioria, e do Bloco de Direita tem a extrema-direita, que é altamente opositor em relação a essa questão. Claro. Passa a ter depois, isto traz outras consequências políticas e sociais que têm que ser absorvidas, consciencializadas e tratadas. Mas a questão aqui seria... essencial é não só a necessidade de imigração e de novas forças de contribuição, mas também, se calhar, incentivos à demografia, porque a pirâmide tem também de alguma forma Mas, Diana, ainda não arranjámos uma tecnologia para nascerem crianças com 23 anos formadas, prontas a gerar receita fiscal. Por isso, todas as medidas de incentivo à natalidade, no curto prazo, vão piorar o problema, Só porque tens ali 18 anos de investimento em saúde e educação nessas pessoas. Agora, o problema que o Luís falou é obviamente importantíssimo. Eu gosto de pensar que nós somos um país tolerante e pronto, e realmente que gosta de receber as pessoas, mas eu não tenho dúvidas que uma imigração massiva teria alguns desses problemas. Mas isso é um problema que eu gostava de ter, porque o problema é que nós não conseguimos querer atraí-los, porque nós não somos competitividade em termos de condições de vida no espaço europeu, temos das cargas fiscais mais pesadas da Europa, porque as pessoas falam, e tal, mas a carga fiscal... Quanto é que paga um salário de 2.000 euros de impostos em Portugal? E quanto é que paga um salário de 2.000 euros de impostos na Alemanha? Mesmo ajustando à diferença de poder de compra. E os custos para o empregador também. E os custos para o empregador, claro. Por isso veja-se que nós não só temos que ter aqui nós na parte da fiscalidade, e eu termino, prometo não quero mais tempo com isto, mas nós temos dois paradigmas de fiscalidade na Europa. Nós temos países de leste, como a Estónia, a Eslováquia, etc., que são países relativamente mais pobres, têm fiscalidades mais leves e que por isso conseguem ser muito competitivos e têm uma dinâmica de crescimento muito forte. Depois temos outro ponto, outro paradigma de taxação, que são os países mais desenvolvidos, fortemente capitalizados, muito produtivos e conseguem sustentar um Estado social forte, sustentado por uma taxação também mais pesada. E depois temos Portugal, que é um país pobre com impostos de rico. E obviamente que assim é complicado, porque depois gera-se aqui um ciclo vicioso, em que nós, para assegurar a sustentabilidade da segurança social, vamos sobrecarregar ainda mais o trabalho e a taxação sobre o trabalho, tornamos ainda mais competitivos, menos competitivos, as pessoas saem do país, agudizam o problema e é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado. Eu sei que és mudado de assunto, mas só para uma nota que é muito importante, porque as pessoas estão iludidas, isto é, as pessoas quando chegam à idade da reforma, ainda ontem eu tive esta conversa, estou-me a recordar que as pessoas acham que andaram a descontar para elas. Não, tem que ser ensinado, tem que ser explicado que hoje, e esta geração, vocês não estão a descontar para vós, vocês estão a descontar para os que estão a receber hoje. E isto é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque durante décadas isto deu jeito de ser vendido e promovido e hoje ilude as pessoas. Por isso é que eu digo que hoje a Segurança Social, juridicamente, se tivesse um tribunal, era uma fraude. Vamos para fechar também aqui esta conversa, olhar se calhar para aquilo que se espera do próximo orçamento. Tem alguma expectativa? Falamos aqui da importância da fiscalidade. Há alguma expectativa? O ministro mudou? O governo parece estar um pouco diferente daquilo que era o governo típico do período da geringonça. Que expectativa é que devemos ter em relação ao orçamento, Pedro? Eu acho que nós temos aqui uma questão complicada, porque daquilo que eu tenho visto e daquilo com quem eu tenho falado e até pessoas ligadas ao governo, existe uma visão de que o Estado do futuro é um Estado maior e não menor. Nós usámos, por exemplo, o PRR, e isto foi dito até à nossa frente pelo ministro, ex-ministro Mário Centeno, por outras palavras, mas usámos o PRR basicamente para substituir o investimento público e fazer a consolidação da dívida. Dentro deste quadro de coisas, aquilo que eu espero para o próximo ano é um orçamento mais equilibrado, continuarmos a trajetória de consolidação das finanças públicas, mas não espero que quaisquer ganhos de eficiência que possam vir do investimento massivo que o PRR irá representar dentro da administração pública, que esses ganhos de eficiência estejam compensados por uma menor máquina, uma menor carga fiscal. Infelizmente, porque eu acho que isso será, sem dúvida, um dos problemas. Miguel, as empresas podem ficar expectantes em relação ao próximo orçamento ou será mais do mesmo? Eu não acredito que haja capacidade para haver rupturas. Deixa-me só recordar um tema daqui a algumas semanas, quando falámos do livro da SEDES e das propostas que lá estão. Passados uma semana, 2 semanas, o que é que se ouve falar em relação a um conjunto de medidas e de algumas delas totalmente disruptivas e importantes, estrategicamente importantes? Nada.
talvez o debate não se enraizou. Seja eu descrente ou não, não acredito que se olhe para mais à frente do que o próprio umbigo, e assim vamos continuar. Muito bem, obrigada Miguel, obrigada Pedro Brinca também por se ter juntado a nós nesta análise, e para a semana cá estaremos para mais um videocast de O Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Até lá!